É isso aí, senhores, mais um dia de gravação dos especialistas da reparação. Tivemos aí algumas entrevistas com pessoas exclusivas, diretamente aí de todas as partes do Brasil, e hoje nós estamos tendo aí dobradinha de Santa Catarina e um cara de São Bernardo do Campo aí que se enfiou no meio aí, né? Mas fazer o quê? A gente está aí na resenha, mas a ideia dos especialistas da reparação é justamente essa, uma série com especialistas falando de assuntos que são, né, importantes do dia a dia da oficina. E ao meu lado, ela, importada da Alemanha, mas residente em Santa Catarina, Tuane. Muito prazer, que bom ter você com a gente aqui. Seja bem-vinda, Tuane. Boa noite, Jason. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui mais uma vez. E eu estou na terra da cerveja, né? Blumenau, Oktoberfest, aqui chopp não falta. É quase Alemanha. É isso que eu digo, pessoal. Também diretamente de Santa Catarina. Não sei se está próximo da Oktoberfest, mas o sobrenome é alemão, né? É verdade, Jason. Boa noite a todos. É um prazer estar pela primeira vez falando com o Júnior. A Tuane já é figura carimbada, a gente já se conhece. Eu e você temos uma relação um pouco mais extensa, de mais anos. E a minha localização não é tão perto da terra da cerveja. Eu estou aí a 150 quilômetros de Blumenau, em São José. Mas é um pulinho, né? Sai daqui, 1h30 está lá. Mas estou muito feliz da gente poder conversar. O que a gente não faz por uma cerveja, né, Elvis? É. Um pulinho, 150 quilômetros, estamos aí. E aqui o nosso amigo ilustre, aí, o cara que está arrebentando aí na questão de treinamentos aí, o nosso prodígio dos especialistas aí, meu amigo Júnior Trindade. E aí, Júnior? Muito boa noite, pessoal, tudo bem? Pessoal de casa, é um prazerzaço estar aqui, poder sentar nessa mesa aí tão bonita, né? Tão ilustre. Seu Elvis, Tuane, não conhecia anteriormente, mas vou ter o prazer aqui de trocar algumas ideias. Legal. Bom, gente, para quem não sabe da dinâmica, a dinâmica é o seguinte: foram feitos alguns sorteios com alguns grupos, e desses grupos tem os seus integrantes, e aqui, num sorteio aleatório, caiu esses três amigos aí, né? E aí, o que aconteceu? Nós sorteamos também um tema para que eles possam dar as suas opiniões, as suas estratégias, e eu estou aqui no meio desse caminho aqui para tentar extrair o melhor dessas informações aí. E o tema foi qualificação da mão de obra, que é um dos aspectos hoje, talvez dentro das oficinas mecânicas, um dos mais difíceis. Carros com tantas tecnologias e a mão de obra parece que não acompanha todas essas tecnologias. E eu já queria fazer uma pergunta, que eu quero saber como acompanhar, de que maneira dar o exemplo e fazer com que os colaboradores acompanhem também tudo isso. Eu tenho algumas perguntinhas aqui. Mas já queria, já que a Tuane, né, ladies first, né? Então, vamos aqui privilegiar aqui a Tuane. Tuane, eu sei que você tem um trabalho muito forte, né? Você faz esse trabalho com o Kiko, né? Que é o Alessandro, que está com a gente também aqui nos especialistas, né? E eu tenho uma dúvida aí. Você é que coordena todos esses cursos dele a nível Brasil, você é que ajuda ele, né? E a minha dúvida é, diante de todos esses cursos que você já acompanhou, como é que você entende que essa mudança, o cara aprendendo de um determinado assunto, como é que isso muda a vida desse cara? Ou como é que isso atinge o negócio, a oficina mecânica daqueles que estão participando dos cursos? Legal essa pergunta, Jason, porque realmente, assim, acompanhar a trajetória do Kiko e as pessoas que ele impacta nos treinamentos tem sido uma tarefa bem positiva para mim, conhecer esses profissionais de perto, né?
A gente já rodou o Brasil aí com alguns treinamentos. Esse primeiro semestre de 2024 a gente deu uma pausa programada, e a gente retorna com esses treinamentos agora no segundo semestre. Mas a gente percebe que o conhecimento técnico ele é muito necessário, né? Em todas as etapas, seja para quem está começando ou para quem quer se aprofundar, já está com a oficina estruturada, né? E precisa se aprofundar cada vez mais, porque como você mesmo falou, Jason, os carros estão vindo com cada vez mais tecnologia. E eu vejo muito isso porque a gente tem um treinamento novo agora, que é o treinamento de ADAS. E o pessoal se assusta com essa tecnologia, mas é algo que está nos carros desde 98, se a gente pegar uma Mercedes, que o Kiko fala nos treinamentos, desde 98 já existia essa tecnologia. Em 2015 que ela começou a ser um pouco mais vista dentro das mecânicas, né? Ali a partir de 2015. E agora que o pessoal começou a ficar um pouco preocupado, porque, olha, eu acho que está começando a entrar esse tipo de tecnologia na minha oficina. E eles ficam com muito medo, assim, com muito medo de mexer. E, de fato, precisam ficar, porque qualquer coisa que você faça no carro hoje, você pode desconfigurar alguma calibração e pode impactar, né, e gerar algum acidente. Então, o que a gente percebe no meio desses treinamentos, as pessoas que estão buscando treinamento técnico, as pessoas que estão preocupadas em ter conhecimento, em buscar conhecimento, elas estão voltando para as suas oficinas e dando um salto. Eu diria que quem aplica, de fato, né, o treinamento, quem volta e aplica esse treinamento, é notável a diferença das pessoas que sequer estão se mexendo para buscar informação. A gente tem um caso muito legal de um aluno nosso que ele é de Rondônia, e ele veio para o treinamento e ele falou assim, olha, eu não atendo veículos premium, porque na minha cidade não tem essa demanda, mas eu vim fazer o treinamento. Tempos depois ele voltou para fazer outro e ele comentou, olha, eu voltei, comecei a aplicar e eu notei que na cidade as pessoas começaram a comprar carro premium e trazer para mim arrumar. Aí ele voltou para fazer o terceiro treinamento e ele falou assim, ó, pessoal, agora a minha oficina, ela realmente, eu tô atendendo carros premium. O pessoal da minha cidade entendeu que eles podem comprar, ficar tranquilos quanto a isso, porque eu tenho conhecimento para atender. Ou seja, ele foi atrás de conhecimento, ele voltou, implementou tudo que ele aprendeu, e a demanda, ele foi criando a sua própria demanda, né? Então, tem muito espaço para crescer, e quem vai atrás de conhecimento só tende a decolar. Eu queria pegar um gancho nisso que você falou e falar com o Elvis. Aí, Elvis, parece que tudo que é novo assusta um pouco a turma das oficinas, né? Se você pegar aí essa parte de treinamento, qualificação, software de gestão, ERP, aí você começa a pegar um monte de oportunidades que tem, né? Você começa a ficar um pouco assustado, né? Porque tem várias vertentes no quesito qualificação, não só técnica, mas operacional, gestão de pátio, própria gestão administrativa, financeira, uma série de coisas e tal. E, Elvis, como você dá consultoria, como é que você percebe que aquela empresa está no ponto de virada para começar a melhorar e se qualificar? Porque tem empresas que parece que ela vem flat, né? Ela vem de lado, e se deixar, ela vai querer fechar a empresa assim, a oficina assim, né? Não, para mim tá bom. Mas quando você chega lá com o seu trabalho, como é que você avalia que, bom, agora está nessa hora? Quais são os sinais que eu queria explorar isso de você, para que o cara que está nos assistindo diga o seguinte, cara, eu estou exatamente assim, então agora eu preciso me desafiar ou, né, subir um degrauzinho aí. Olha, Jason, a Tuane foi muito feliz quando ela deu um exemplo de um técnico que aparentemente não tinha veículos na cidade, mas no momento que ele se preparou para um veículo, o boca a boca começou a dizer que ele já sabia atender, e não é que a cidade comprou carros, é porque ele demonstrou essa capacidade que ele atraiu esse público. E quando a gente fala em qualificar mão de obra, eu não vou nem dizer que precisa ser para a oficina premium ou para aquela oficina que só tem um macaco jacaré com uma meia água. Em todas elas, nós precisamos entender que a empresa, ela não interessa o faturamento,
não interessa o tamanho, quantos funcionários tem, mas empresa é sempre empresa, ela está lá com o objetivo de servir o cliente. E aí o treinamento não é só do técnico. Claro que talvez nosso assunto hoje nos leve a falar em qualificação de mão de obra técnica, mas não adianta eu ter um bom diagnóstico e não interessa o tipo de oficina, por isso eu fiz questão de abrir esse leque em todos eles, desde a concessionária até a oficina, daquele onde o camarada trabalha sozinho com um macaco jacaré, com uma meia água. Todas elas têm o mesmo conceito. Eu tenho que fazer um bom diagnóstico. E para fazer um bom diagnóstico, eu tenho que estudar, não tem jeito, porque a eletrônica embarcada, ela está no automóvel aí nos últimos 30 anos, ela vem disparando. E a tendência é só ficar pior. Eu não posso pensar que eu vou fazer oficina como eu fazia há alguns anos atrás, com alicate e com uma chave de fenda. Eu preciso hoje ter um computador dentro da minha oficina, e volto a dizer, não interessa o tamanho, não interessa qual a oficina, porque cedo ou tarde ele vai ter que usar o scanner para alguma coisa. Então ele precisa estudar. Então, quando a gente fala em qualificar a mão de obra, eu falo em qualificar a mão de obra do técnico, a mão de obra do estoquista, a mão de obra do financeiro, principalmente a mão de obra do comercial, que é o que faz a empresa crescer. Não adianta eu ter um bom técnico qualificado, saber o que eu estou fazendo, se eu não tenho alguém que conte para o público. A Tuane foi feliz quando ela disse que o técnico acha que começaram a comprar. Não, ele demonstrou que ele sabia. E ao ele demonstrar que sabia, o público veio. Esse é o negócio da oficina. Quando você demonstra, você acaba atraindo o público, mas é você quem tem que fazer o movimento. Não é o mercado. A história de atender o mercado, ela não é assim. É o que você faz é que traz o mercado para dentro do teu negócio. Foi muito feliz, Tuane, nessa simplicidade do treinamento do Kiko. Eu conheço o Kiko há pelo menos uns 14 anos, dei consultoria lá para ele alguns anos atrás, e via nele já esse mecânico brilhante. Na época em que ele era bombeiro voluntário, ele já tinha essa vocação de ensinar. E no ele ensinar, ele atrai um tipo de público. Então, me parece que a qualificação na mão de obra, ela tem que estar presente. Só que entramos numa outra questão. Aonde nós vamos buscar informação? Hoje, com a internet, está relativamente fácil buscar informação. Mas, de novo, é um mundo sem lei, você tem de tudo lá no meio. Para qualquer tipo de empresa, eu vou recorrer aqui aos anos 70, quando eu entrei na oficina, a gente fazia um mecânico com uma bacia de gasolina, 1 litro de gasolina e um pincel. Mas se faziam mecânicos, eu fui construído assim. Foi dessa forma que eu virei um dia técnico em eletrônica embarcada, fiz todos os treinamentos possíveis dentro da concessionária. Esta mesma coisa que se teve lá atrás, ela vale para hoje. Para as oficinas premium, Kiko neles. Vamos lá colocar o Kiko. Vamos pegar o Júnior, vamos fazer isso, para que elas tenham um pouquinho mais, vamos dizer assim, de alcance financeiro. Mas mesmo aquela oficina pequena que está assistindo nós conversarmos, que é um bate-papo, mesmo essa oficina pequena, ela precisa do treinamento. E esse treinamento está muito fácil. Hoje tem, em uma boa parte das oficinas, já se tem sala de treinamentos. Já se faz o treinamento. Aliás, é uma exigência da onde eu dou consultoria, que se construa uma sala de treinamentos e que um dos técnicos, ou o proprietário, claro, se tiver talento para isso, mas que um dos técnicos dê o treinamento, porque na hora que você vai treinar, é que você aprende de verdade. É esta visão que eu tenho de qualificar a mão de obra. Isso vale para o técnico, mas vale muito mais para o comercial, que tem que escutar para entender e não escutar para responder. Nós hoje aqui vamos escutar para responder. Mas quando a gente está falando com o cliente, eu tenho que escutar para entender. E aí, em cima do meu conhecimento, entregar o que eu tenho de melhor dentro da minha oficina. E aí, às vezes, falta treinamento. Essa é a minha visão de qualificação na mão de obra para a gente começar a conversa. Vou parar de falar. Legal. Não, bacana. Eu entendo que, então, existe aí uma
um caminho a ser trilhado, né? E esse caminho, independente da área que o cara atua, que a pessoa atua dentro da oficina mecânica, ela precisa de qualificação em ponto, né? O Júnior tem uma coisa que é interessante, né? Ele trabalhou em fabricante de autopeças, né? Na parte ali de engenharia, na parte ali de desenvolvimento e treinamento, né? E depois de um certo momento ele saiu dessa empresa e montou a empresa dele. E a empresa dele hoje é uma empresa exatamente pequena, né? Onde ele tem o espaço dele ali que ele toca os negócios. Mas eu tive com ele na semana passada, né, Júnior? E aí, nessa semana passada, ele falou o seguinte: Jason, eu utilizo dos serviços que eu executo na minha empresa para me aprimorar, né? Para poder melhorar, para poder crescer, né? Para poder. E aí, o Júnior, a oficina em si, ela é uma escola. Só que ela pode ser tanto uma escola para o ruim quanto para o bom, né? Como é que se posiciona? Porque não é fácil, né? Você está ali executando o serviço, tem pessoas que buscam atalhos e tem pessoas que buscam aprendizado, né? Como é que você analisa isso mesmo hoje, além dos treinamentos que você dá, trabalhando numa empresa que é sua, que tem ali os padrões bem... para não ter desculpa, né? Comecei pequeno, né? E vou chegar grande. Mas você está aí, né? Exatamente. O que falar depois de uma aula como a do senhor Elvis aí, né? Ele tocou em pontos que eu acredito serem fundamentais, e eu até anotei aqui alguns pontos que ele falou, né? Por exemplo, o produto de uma oficina. O que é um produto qual que é o principal produto de uma oficina? O principal produto é o diagnóstico. Assim como o médico, se ele começar o diagnóstico errado, o tratamento daquele paciente será errado, a mesma coisa é para o carro. Então, o principal produto é o diagnóstico. E aí você falou, né? Como aprender isso? Como você tem dois caminhos dentro de uma oficina. Tem um caminho que leva para uma cultura errada, um aprendizado errado, né? E o caminho que leva ao aprendizado certo. E para mim, Jason, na minha concepção, não se aprende no dia a dia. Quando você entra dentro de qualquer empresa, dentro de poucos dias você já vê a cultura daquele lugar. Se é um lugar bagunçado, se é um lugar que não tem gestão, se é um lugar organizado ou não. E quando você entra nesse lugar, a tendência é que você siga a mesma cultura desse lugar. A tendência é que você entre no fluxo da cultura daquele ambiente. E quando você está num ambiente como oficina, não tem como você aprender matérias como matérias básicas, por exemplo. Vamos falar da própria elétrica. Não tem como você aprender em cima de um carro, na pauleira do dia a dia, né? Um entra e sai de carro e chega cliente, e você conversa com um, conversa com o outro, chega um amigo seu de infância que quer conversar e passa 2 horas na oficina. O ambiente de oficina não foi feito para aprendizado. O ambiente de oficina, acho que foi feito para ser aplicado aquilo que você aprende dentro de uma sala de aula. Seja numa sala de aula ou dentro de um treinamento, como o Kiko também dá treinamento, né? E o ambiente normalmente é dentro de uma oficina. O mecânico, ele gosta de estar na oficina, né? Ele gosta de ver os elevadores ali. Eu já dei treinamentos em alguns ambientes e não dá. A galera, o pessoal, ele tem que estar na oficina. Aí ele se sente bem, aí ele se solta, ele conversa. Porque o mecânico, nós mecânicos aí, a gente ama esse ambiente. Nós amamos essa... E a cultura, ela vai ditar muito a respeito do aprendizado. Se você tem por exemplo, eu tenho contato com alguns mecânicos, os mecânicos falam assim, pô, eu trabalho já há tantos anos em tal lugar, e é bagunçado, e pô, não tem organização, não tem ferramenta de qualidade, e começam as reclamações. E aí você faz algumas perguntas e percebe que aquilo é por conta do dono da oficina. Não é culpa, às vezes, do funcionário. Porque o funcionário, ele vai seguir aquela cultura, e ponto final. Né? Então,
a gente entende que existem realmente dois caminhos e ou você tira um tempo à parte, né, fora do dia a dia de oficina, né, para sentar e aprender, e aí lá na oficina você aplica e valida tudo que você aprendeu ali num treinamento ou numa sala de aula. Eu vou fazer aqui um comentário, né? Porque eu lembro da Tuane na primeira Infalto, né? Ela foi lá e estava numa correria danada lá, né? Para cuidar da 2019 Infalto. ou Oi? na de 2019? Eu acho que foi na 2019. Foi lá Enfim, dentro da ilha, em Floripa? É. eu não vou lembrar, mas eu sei que você estava ali ainda coordenando, trabalhando, enfim. Não estava ainda, você estava ali chegando, né? Você estava chegando, Né? mas já estava trabalhando. E aí, isso em 2019, né? Recém-chegada à UNEA, boa. E aí, Tuane, o que eu percebi? E aí o seu Elvis vai poder concordar comigo, né? Talvez ele seja um pouco caso à parte, né? Porque eu lembro que as filhas do seu Elvis trabalhavam, né? Ou uma filha sua trabalhava na oficina, né, seu Elvis? As três trabalhavam, tá? Então, assim, tinha uma situação que na oficina não era lugar de mulher, né? Na oficina não existia espaço para isso. E eu percebo que ao longo dos anos, cada vez mais a mulher ela ocupa um lugar de protagonismo, né? Tanto nessa questão de o Júlio trabalha, né? Com a esposa, né? Também, enfim. E aí, Tuane, dentro desse ambiente, tem desculpa? Ah, não, eu não faço isso por causa disso, ou porque eu sou mulher, ou porque eu sou. Você está entendendo a minha pergunta? Tipo assim, eu quero dizer assim, que dentro desse ambiente de trabalho, a pessoa querendo aprender, ela tem espaço, e esse espaço, ao seu ver, até pela experiência própria, né, que você conhece muito de oficina mecânica também. Como é que você faz esse viés do crescimento versus aprendizado e versus oportunidade? Cara, essa pergunta, ela é muito boa porque ela me lembra de uma lenha na fogueira que eu quero jogar, assim. Porque, assim, ó, uma coisa eu acho que tem que ficar muito clara aqui, de tudo que a gente está falando, né? Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas para mim, Tuane, o que faz sentido? Eu só vou atrás de conhecimento técnico se eu sei que eu preciso disso. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber as minhas limitações, eu preciso ter o autoconhecimento. E para mim, na minha vida, eu só comecei a ter determinados posicionamentos, só comecei a crescer quando eu tive meu autoconhecimento. E é algo que a gente busca diariamente, né? A gente precisa se conhecer, a gente precisa saber do que a gente gosta, até onde a gente pode ir, as nossas limitações também. E eu sou uma pessoa que adora estudar, adora estar em treinamentos, em cursos, em seminários. Eu adoro, assim, sabe? Eu não vejo como uma limitação determinados ambientes. Eu acredito muito que se a pessoa tem vontade e se ela bota a bunda na cadeira para estudar e depois ela sai com aquele conhecimento, com determinação para aplicar, ela consegue alcançar o que ela quiser. Obviamente, a gente sabe que às vezes tem alguns serviços que pode ser um pouco mais masculino, um pouco mais feminino. Pode ser, mas se tu estudar, tu vai conseguir dominar aquele conhecimento também e poder colocar em prática. Eu não vejo assim, até porque é uma coisa muito engraçada, né? O pessoal pergunta para mim, meu Deus, mas tu tá dentro de uma sala com 40 homens ali, tu é a única mulher. Tipo, como é que tu consegue dar conta? E aí, eu falo assim, gente, é muito do meu posicionamento. Porque desde o momento em que eu cheguei no NEA, imagina, eu era a única mulher ali numa sala de reunião de diretoria com 40 pessoas, eu era a única mulher. Ou eu me impunha ali para eles, eu colocava o meu posicionamento, ou eles iam dominar totalmente o ambiente e eu ia perder o controle da situação. Então, aqui vem um ponto-chave, a gente precisa ter controle da situação, a gente precisa ir atrás, buscar se conhecer, buscar conhecimento e sair colocando aquilo em prática, né? E até um ponto
que para mim faz total diferença também, que eu queria até colocar aqui do que o Júnior falou, é a cultura. Eu sempre estive em um ambiente onde o ambiente sempre me impulsionou. Eu sou uma pessoa muito inconformada, então eu adoro ir atrás de novidade. E eu acredito que todos os ambientes em que eu estive na minha vida, eles eram ambientes que me impulsionavam. Eu tinha essa liberdade para poder buscar conhecimento, voltar a aplicar e esse dinamismo, sabe? Eu sou uma pessoa muito dinâmica, assim. Então, os ambientes em que eu estive me permitiram isso. E se o ambiente não me permitia, eu não me sentia confortável ali. Eu saía. O ambiente não estava legal, eu saía. E a gente percebe isso também. Não adianta nada o dono da oficina reclamar que a equipe dele não vai atrás de conhecimento se ele não estuda, se ele não pega um notebook, um manual para ler, se no final de semana ele está só atrás de cachaça, ele não vai mudar a vida dele. Imagina os funcionários vendo aquilo. Eles vão continuar na mesma, entendeu? Que a cultura ela é importantíssima para um ambiente de trabalho. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Jason, mas... Não, você respondeu. Eu quero fazer um adendo aí, Jason, eu vou interromper, eu não me aguento, né? Então você vai me perdoar, né? Mas você sabia que tu ia passar por isso, né? Jason, é o seguinte, eu quero aproveitar a colocação da Tuane e também emendar com o Júnior para falar uma coisa. A gente está falando aqui em qualificação da mão de obra, a matéria que eu fiz esse mês aí não foi intencional, tá? Mas ela fala em formar equipes colaborativas. Vale a pena lê-la, porque eu acho que ela é curta, mas ela é muito rica. Não dá para pensar em formar uma equipe numa matéria curtinha como a gente se propõe aí. Formar equipe é coisa para 4, 5 anos. Alguém que pensa que forma uma equipe em um ano está redondamente enganado. Não dá para formar, tá? Se nós estamos falando aí de cultura, missão, visão, valores, estamos falando da pessoa certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa, estando bem. Estamos falando de processos, primeiro pessoas, processos, cultura e tecnologia, quer dizer, esse negócio aí é anos de trabalho, não é assim. Só que a gente está falando em qualificar a mão de obra e está pensando que a gente vai falar e as pessoas vão aprender. É na contratação da pessoa que você vai ver se você vai conseguir qualificar a mão de obra. Porque se você contrata alguém pelo conhecimento, e esse alguém que você contratou pelo conhecimento já tem uma cultura da segunda-feira, não ser segunda-feira, ser domingo, de na sexta-feira de tarde querer ir pescar, e eu estou falando aqui de coisas que tem amigos meus que vão assistir isso aí, vão dizer, ele estava falando da minha empresa, sexta de meio-dia, o cara vinha e dizia, eu vou pescar, e de tarde uma caminhonete para montar lá, e ninguém sabia montar, quer dizer, o cliente ficava sem o carro, porque o cara ia pescar, então não adianta você contratar um cara desse, que era um exímio mecânico, mas o mecânico deixou o cliente sem o carro no final de semana, esquece, esse cara não volta mais lá. Então eu tenho que contratar pela atitude, e daí a atitude aceita o treinamento. O camarada que você contrata pela atitude, aquele camarada que você faz 5 perguntas, quer, precisa, tem objetivos, os objetivos são os mesmos da empresa, ou pelo menos congruentes, e o que esse cara faz no final de semana? A Tuane foi muito feliz quando ela fala, a bebida já era pior, tá, Tuane? Mas ainda é uma coisa forte nas oficinas, justamente pela cultura, que há pouco o Júnior comentou aí. Isso faz parte, mas agora, se você quer construir uma empresa para atender o cliente, você tem que começar na contratação. E eu sei que isso não se faz da noite para o dia, mas se alguém entender, se o Júnior entender que ele vai lá, vai passar um final de semana falando as coisas que ele levou a vida inteira para aprender e que todos os 15 ou 20 que estiverem lá vão aprender, tu sabe que não, né, Júnior? Você sabe que dali você tira 20%, 30% que realmente vai aplicar. Eu sei porque nos treinamentos de gestão que eu dou é a mesma coisa. É o que eu estou falando de dono de empresa. Que o cara paga uma fortuna para passar um final de semana lá e você vai na empresa dele e dá vontade de devolver o dinheiro, porque o cara não aplica nada, né? Então, essa cultura que a gente precisa começar a olhar. Então, qualificar a mão de obra está diretamente relacionado com aonde que eu vou colocar essa qualificação. Qual é o objetivo de vida da pessoa? Eu acho que isso está ligado. Desculpe te interromper, Jason. Mas era essa pergunta.
Era essa pergunta que eu ia fazer, porque é o É seguinte, mesmo? às vezes o cara tem mão de obra qualificada, porém, o quanto isso influencia quando essa mão de obra qualificada está na posição errada, entendeu? E aí o cara, ele desperdiça talento, desperdiça. Tudo bem que hoje até a mão de obra ruim tá difícil, né? Em todos os setores, tá? Mas sabe, desculpe, Tuane. Sabe que eu acho que foi num bate-papo desses nossos aí que a gente comentou com isso. A gente também está com a régua um pouco alta, né? O fato da gente ter muita informação à mão, a gente acha que todo mundo tem que ser super-homem. Não é assim. Vamos voltar a ter a paciência de entender que cada um tem a sua velocidade. Só que vamos criar indicadores para ver se existe uma velocidade nisso ou não, né? Não dá para pensar que todo mundo vai fazer a mesma coisa, mas alguns excepcionais vão ser muito bons, senão não existiriam os Júnior, as Tuanes que estão aí. Né? Esse processo, eu acho que a gente tem que entender que no outro lado, ou no mesmo lado, mas construindo alguma coisa junto, tem alguém que não tem a sua velocidade. Boa. Ô, Júnior, é o seguinte, eu sei que você dá cursos aí, né, online, você dá cursos aí presenciais, e assim, qual que é, quando o cara fala, beleza, eu preciso me qualificar, Tony fez uma colocação muito bacana, né, a pessoa se conhece, e aí ela sabe os pontos fortes e os pontos fracos dela, e aí ela precisa melhorar naquilo que ela entende que é necessário. Num curso técnico, ao meu ver, assim como a gestão, o que eu percebo? Que o pessoal, eles acham que eles atingem um nível e tá bom, eu já sei, eu aprendi, eu tô aqui, né? E eu vi uma frase do Bernardinho que ele disse o seguinte uma vez, ele falou assim, ó, aos campeões o incômodo. Eu li o Né? livro dele, é fantástico. Então, é onde eu queria chegar com você agora, né? Como é que você vê lá que o dono da oficina paga o curso para o funcionário, investe no cara, mas parece que o cara tá aqui, mas a mente tá em Nárnia, né? Tá lá, tá longe, né, meu? Como lidar com isso e como você entende o quanto isso é prejudicial? O Jason, eu vou dar um passo atrás. Disso que você falou, eu vou dar um passo atrás. Sabe qual que é a pior situação? É a situação não onde ele reconhece que não sabe. É a situação onde o profissional acha que sabe e não sabe nada. Ele acha que ele sabe arrumar carro. Ele acha que porque ele troca vela, cabo, bobina, faz limpeza de bico, troca sonda, troca MAP e resolveu o problema, ele sabe arrumar carro. Esse que é o problema. Porque, volto na cultura, né? A cultura do trocador de peça. É a cultura daquele cara que ele fala assim, eu acho que é isso, então vamos trocar. Eu acho que é aquilo. Da outra vez que veio esse carro, com esses mesmos sintomas, eu troquei vela, cabo e bobina e resolveu. Vamos trocar vela, cabo e bobina e vamos resolver. Só que, como foi dito, tá entrando carros diferentes no mercado. Esses carros estão entrando dentro das oficinas. E dependendo do carro, uma bobina custa R$3.000. E aí você vai onerar o cliente em questões, em valores altos, porque você não sabe diagnosticar um sistema. Entendeu? Então, assim, primeira coisa, é fantástico quando a pessoa já reconhece que precisa se atualizar. Um passo atrás é quando ele acha que sabe e não sabe. Tem muitos profissionais, o Jason, e você, a Tuane, o Elvis tá aqui, sabe muito bem. O pessoal está procurando, estão procurando treinamentos aí na parte avançada da coisa, osciloscópio, vamos lá, programação online, enfim, coisas avançadas, módulo.
né? Reparação de módulo. E o pessoal, quando eu pego esse carinha aqui, ó, tá aqui do meu lado, ó, quando eu pego esse carinha aqui, que é um multímetro, um simples multímetro, e coloco na mão dele, ele não sabe operar um multímetro. E aí, qual que é a proposta? É você pegar na mão desse cara e falar, peraí, vamos lá nas estruturas primeiro. Vamos voltar lá atrás, vamos voltar lá na base, vamos aprender o que é uma corrente, uma resistência, uma tensão elétrica. Porque hoje em dia o mecânico ele não pode mais falar que ele é só mecânico. Todo o sistema mecânico está sendo gerenciado pela eletrônica. Não divide mais os dois. Ah, eu sou elétrico, eu sou mecânico. Não tem mais essa. E aí o cara que não quero trabalhar com eletrônica. Ah, quero só trabalhar com suspensão. Aí entra um carro com suspensão pneumática na oficina dele, com o sistema gerenciado, ele vai precisar fazer diagnóstico daquilo. Nem com suspensão mais dá para trabalhar sem eletrônica. Nem com undercar. Então, assim, tudo isso é um passo de cada vez. O profissional ele o tem que entender mecânico o não seguinte. tem paz. O mecânico com vocês fazendo live comigo não vai ter paz. O cara vai dormir e vai lembrar de cada palavrinha de vocês, viu? Vocês vão causar insônia aos mecânicos, viu, cambada? Não vou chamar mais vocês, não. É que ótimo, o pessoal tem que ficar inconformado. Eu acho que essa... não. Né, tem que sair da acomodação, isso não vai levar ninguém para frente, né? A gente precisa ser eternos inconformados, eu acho. Aonde tem um treinamento diferente, eu pego minha mochilinha, eu vou para lá, vou aprender, e a gente não sabe tudo. A gente dá treinamento, tá dentro de sala de aula toda hora, tá aprendendo toda hora, então eu acho assim, a tecnologia não tem mais volta. Ela é uma via de mão única. A tecnologia ela tende a só aumentar com a exigência de emissões, né? Toda a parte que está sendo pressionada as montadoras, né? Por conta disso, e a tecnologia ela vai cada vez mais trazer gerenciamento para o veículo, autonomia para o veículo. Então, o mecânico ele tem que seguir isso. Quem dita o alvo é a montadora, são os carros que estão chegando. Nós como eu como mecânico, eu tenho que estar um passo à frente da minha concorrência. Um passo à frente da montadora eu não consigo. Mas eu tenho que estar um passo à frente. Eu tenho que estar com as bases muito bem consolidadas do conhecimento, né? Na parte eletrônica básica. O seu Alves comentou, né? Um mecânico ele se faz realmente limpando peça. Porque é na limpeza de peça que ele vai pegar aquela peça e ele vai falar... olha, essa parte aqui se encaixa com essa. O ajudante de mecânica ali, ele vai aprender dessa forma. Na limpeza da peça, ele vai observar aquele componente, ele vai entender como funciona aquele componente, às vezes limpando. E não se tem mais isso, né? É difícil, então, às vezes, o cara que está disposto a meter a mão na gasolina ali, às vezes. Não, então, esquece. O cara quer outra coisa, mas não quer meter a mão na graxa, no diesel, na gasolina, no thinner, em nada, né? Eu só queria fazer Sérgio, eu vou passar para o senhor já, só que eu quero dar uma provocada aqui, né? Tá muito legalzinha essa conversa, vocês estão romantizando demais o negócio aí, né? Parece que vocês estão, enfim, é o horário, né? Bota fogo aí, então, Jason. Eu queria já fazer o seguinte, Tuane, na minha opinião, eu vou ser bem sincero, você falou, pô, nós precisamos ser inconformados, nós precisamos... Só que tem o seguinte, Tuane, existe muita informação lançada do mercado, o pessoal brasileiro, o brasileiro por si só, ele quer a coisa um pouco mais mastigada, ele não tem a questão da pesquisa, ele não sabe usufruir da pesquisa para chegar lá onde ele quer alcançar. Ele quer a coisa um pouco mais pronta, né? A dica, né? Aquela coisa meio assim. E, Tuane, eu vou ser bem sincero para você. Hoje, o nosso mercado ele disputa com uma série de coisas que talvez são mais interessantes. Programação, YouTube e uma série de coisas. A qualificação, de maneira geral, do nosso segmento,
ela vem numa velocidade diferente da tecnologia. Mas aí eu olho para o Júnior, aí eu olho para você e fico pensando, o que esses caras pálidos, tanta coisa para fazer, vem se enfiar no segmento automotivo? O que é isso? Por quê? Nós estamos com um problema de qualificação de mão de obra de pessoas que não querem saber do nosso segmento. Tá entendendo? Então, assim, se não tem gente querendo entrar e os que estão dentro não estão se profissionalizando, onde isso vai parar? Olha, Jason, eu vou até te fazer talvez uma provocação para os demais que estão aqui, né? Talvez o Júnior, não sei se o Júnior tem filho ou não, mas eu acho que esse problema de a gente perpetuar talvez o setor automotivo, os reparadores automotivos, ele começa em casa. Vou te dar um exemplo. O cara é dono da oficina e ele tem um filho. E ele adoraria que aquele filho seguisse a profissão dele. Mas qual é a primeira coisa que ele faz quando ele chega em casa? Não aguento mais essa oficina é um saco. Não é, Jason? É esse o discurso. Como é que a gente vai colocar a gente para dentro se a gente mesmo está falando mal do setor? Se a gente olha para o nosso setor e fala, porque aqui só existe pilantra, porque só tem picareta, porque ainda existem aquelas oficinas que têm aquelas fotos maravilhosas das mulheres, excelentíssimas. Existe isso, mas a gente não tem que se nivelar por isso. A gente precisa se nivelar por quem está em cima, né? E eu até talvez daria algumas sugestões para quem está assistindo a esse nosso bate-papo. Aonde que eu vou buscar informação e como é que eu sei para que caminho seguir? Um deles, que é muito simples, e se você está vendo essa live aqui, então você já sabe, os especialistas da reparação estão aqui para te ajudar. Esse é o nosso intuito aqui de realmente passar informação. E talvez algo um pouco mais prático, um pouco mais perto de você. Se você está perdido, não sabe que caminho seguir, não sabe para onde ir, vou te dar uma sugestão que, para mim, eu acredito que ela é muito prática para você já sair e colocar isso para ontem, né? E vai funcionar. Procura aí na sua cidade as associações empresariais e procura grupos de empresários. Pode ser do seu segmento, pode ser de segmentos diversos, porque isso vai te tirar da zona de conforto. Isso vai fazer você conversar com empresários que talvez estejam passando por problemas semelhantes ao seu, em diversas categorias, sendo uma delas a qualificação da mão de obra, que é o nosso assunto aqui. E isso vai começar a te dar um norte, porque ali você vai ter pessoas que estão há 5, 10, 15, 20 anos no mercado. E talvez eles já passaram pelos mesmos problemas que você. E se você achar uma associação que tem um grupo de mecânicos, melhor ainda. Melhor ainda, para de olhar para esse cara como teu concorrente, enxerga ele como alguém que vai te ajudar a subir, sabe? Que vai te ajudar a nivelar o mercado por cima e parar de se comparar com aquele fundinho de quintal. Não sei se era isso que você buscava, Jesus. Adoro também falar sobre esses assuntos assim e botar no parquinho. Vai, seu Elvis, não vou nem perguntar nada. Considerações aí, vai, meu. A Tony foi muito feliz nas colocações, né? De que é muito difícil a gente conseguir sair sozinho disso, né? Muito difícil, porque eu montei o NEA buscando uma saída para a gestão na minha empresa. E aquela música, andei, né? E virei consultor procurando solução para a gestão. Então, se você quer aprender, vai ensinar para os outros. Aí você aprende. Foi aí que eu aprendi a gestão da oficina, porque a parte mecânica eu já dominava, sempre fui esse cara voluntarioso, e para aprender a gestão, eu tive que apanhar na gestão. E sozinho realmente é difícil, você precisa de alguém que pelo menos você consiga discutir de igual para igual. Nós estamos conversando aqui 4 pessoas, talvez nem todas as ideias convergem, mas os 4 querem fornecer um serviço melhor para o seu cliente. Então, o objetivo final sempre é fazer um diagnóstico assertivo e saber remunerar isso, evidentemente. Não adianta também ser um bom técnico, saber fazer o conserto e não pagar o boleto no final do mês. Isso não resolve.
Então tem que saber colocar valor, entender que merece aquilo que ele está cobrando. E aí tem que ter argumento. Isso não é técnico. Isso tem outras derivações aí, talvez dê outras lives muito bacana. Mas a qualificação da mão de obra, ela se dá a partir da busca em conjunto. Ela sozinho é muito difícil. Embora se tenha empresas que treinam diariamente, é um assunto muito bacana. 25 anos atrás eu usei isso, e hoje já tem algumas das empresas que eu dou consultoria, onde o treinamento é diário. E é diário daquilo que acontece, treina em cima do diagnóstico que foi dado errado, do retorno, enfim, treina em cima do problema mesmo. Claro que, de novo, sozinho não dá. Tem que uma hora ir lá pro Júnior, pro Kiko, pro Marcelo, para essa turma aí, para pegar um pouquinho mais de teoria e experiência de alguém que vive problemas maiores. Mas os básicos você pode fazer dentro da sua empresa, tu pode qualificar a tua empresa a partir daquilo que você tem. Porque, de novo, vou usar o exemplo da Tuane lá no início, que um técnico que foi no treinamento do Kiko, começou a consertar carros, e daí descobriu que tinha carro dentro da cidade. Claro, ele fez um bom conserto e as pessoas falaram, o boca a boca ainda é o melhor marketing que tem. E isso isso é de dentro para fora, isso não é de fora para dentro. Então, tem que pensar que a empresa tem que pensar desse jeito. Eu tenho que ter meu ambiente de treinamento e, claro, tenho que buscar um intercâmbio, como a Tuane foi feliz aí em dizer que é fácil, numa associação comercial, quase que de graça, você, a cada 15 dias, se reúne aí com 20, 30 donos de oficina e, claro, que daí vão sair soluções. Onde tem 20 numa sala e esses 20, cada um conta uma coisa, você sai com 19 novidades. Então, esse é o verdadeiro crescimento. Isso você pode fazer dentro da tua empresa também. Então, essa é a verdadeira qualificação da mão de obra que nós estamos falando. Eu acho que esse é o cerne do negócio. O Júnior sozinho não vai ter a solução, a Tuane sozinho não vai ter, eu não vou ter, você não vai ter, a gente já descobriu isso. Mas nós podemos ajudar, de alguma forma, alguém a pensar, como a Tuane está defendendo aí, que precisa partir de si, como o Júnior está dizendo que o cara pensa que sabe e realmente é um problema, porque quando ele tem que falar alguma coisa sobre aquilo que ele pensa que sabe, ele não sabe se expressar. Então, este processo me parece que é muito rico. Não sei se eu também te respondi a tua questão. Vou falar menos, tá? Não, nas minhas consultorias também, tá? Que o seu Elvis me conheceu nelas, né? Sobre a certificação IKEA para oficinas mecânicas. Ô, Júnior, eu vou dar aqui um episódio que aconteceu na oficina do Elvis, que eu nunca esqueço, e toda oficina que eu ia, eu exemplificava isso. Eu tinha chegado em Florianópolis, o seu Elvis foi me apresentar a oficina dele. Aí nós demos uma volta na oficina, aí naquele tempo ele tinha até aquele tanque, né, de decantação, né, onde a água sai... No ano de 99 e 2000, hein? 99 e 2000, Júnior, vai prestando atenção, se liga só. Aí ele tinha no fundo da oficina dele, numa parede, ele tinha o seguinte, Tuane, ele tinha ferramentas que era de uso coletivo, onde cada um tinha a sua identificação, utilizava a ferramenta, ele colocava lá a chapinha de identificação, que era aquele mecânico que estava usando. No final do dia, ou no final do serviço, era obrigatório aquele mecânico, aquele profissional, entregar aquele equipamento, aquela ferramenta, limpo no mesmo local, e ele pegava a fichinha. Vai escutando. Aí, quando ele foi apresentar esse tanque de decantação, ele pegou lá uma buretinha que tinha lá. E aí, o que ele fez? Ele pediu pro rapaz, ó, pega a bureta que tá lá para mim, que eu quero mostrar um negócio para esses paulistas aqui. Falei, beleza, o cara foi lá e pegou. Aí, a água, tal, como é que ficou, tal. Aí nós demos a volta e ele com o negócio na mão. Quando ele foi devolver, a identificação do profissional não estava no local correto. Vixe. O que ele me faz? Ele para...
E penitência que era. Eu sei disso. Não tinha ninguém cuidando do almoxerifado, não existia almoxerifado. Só que a pena minha beneficiava a equipe toda. E o camarada veio e disse, bom, senhor Elvis, se sou eu pago costela, o senhor vai pagar picanha, porque pagava um churrasco. E eu paguei mostrando a bureta para ti lá, né? Aí o que aconteceu? Pessoal, para tudo. O fulano de tal vai nos ajudar com o churrasco no final do mês, que ele... Você tinha que ver a oficina, cara. Os caras zoando com o cara, os caras tipo assim, vou comer nas suas custas, tal, tudo mais. Ou seja, não basta a gente criar cultura sem aplicar. Não basta nós conhecermos sobre determinados assuntos e a gente não colocar em prática. E, Júnior, e aí é uma das coisas que eu fico pensando, que eu acho que a maior frustração para quem ensina, nem eu já estava em Minas Gerais agora palestrando para um grupo de empresários lá, né, no segmento automotivo, falando de tecnologia e gestão, esse crescimento, como é que funciona, tal, tudo mais. Eu acho que mais frustra quem ensina é essa oportunidade ser dispensada, entendeu? Não ser aproveitada. E aí, ô Júnior, já para a gente indo para os finalmente, aí eu vou fazer a última pergunta para cada um aí. O lance é o seguinte, Júnior, quanto tempo demorou para que você tivesse esse conhecimento e quanto tempo demorou para que você pudesse estar em condições de compartilhá-lo? Nossa, boa pergunta. Boa pergunta. Vou ter que pensar um pouquinho aqui para responder, mas vamos lá. Acho que leva uma vida toda, né? Leva uma vida toda. Eu nasci dentro de uma oficina, né? Final de semana, meu pai aqui reformando os Fuscas, Brasília, arrancando e tirando o motor de SP2, de uns carrinhos que ele gostava de mexer. E durante muito tempo, eu quando moleque, eu não queria nem saber de oficina. Não queria nem saber. Eu vinha ajudar meu pai, gostava de mexer nas ferramentas ali, mas às vezes com aquela cultura do meu pai, né? Pensa num mineiro bravo, era meu pai. E aí a gente... Mas a vivência ali vai trazendo algumas coisas, alguns ensinamentos. Acho que leva uma vida inteira para se tornar. Mas um bom técnico, hoje, eu digo que na parte técnica, se ele se dedicar em torno de 2 anos na parte técnica, entender o que é a eletrônica, entender a fundo quais as dinâmicas de um motor, entender os sistemas do carro, que quando eu falo sistema, o pessoal vai muito em cima de componente, né? O mecânico ele tem um vício maligno, né, de ir em cima do componente. Às vezes ele vê um código de falha lá de tal componente, ele troca aquele componente, sendo que aquele componente ele está envolto em um sistema. Uma bobina não funciona sozinha. Uma bobina ela tem um relé, ela tem um fusível, ela tem condutores, ela tem diversas coisas ali no sistema que envolve aquele componente que tem que ser feito um diagnóstico. E isso vale para gestão, isso vale para qualquer coisa, né? Qualquer elemento dentro de uma organização, ele está envolto num sistema. O mecânico ele não trabalha sozinho. Se ele não tiver o orçamentista, se ele não tiver quem faça o contato com o cliente, o mecânico ele não trabalha sozinho, ele precisa daquele ecossistema. Mas eu digo que um bom técnico ele leva 2 anos para entender as partes fundamentais, né? O motor, câmbio, entender a parte eletrônica, porque a partir disso, se qualquer profissional tiver as bases muito bem consolidadas, qualquer conhecimento que ele venha a agregar a isso vai estar muito bem consolidado. Esse conhecimento não vai cair. Então, quando a gente faz uma boa base, que eu, na minha concepção, leva em torno de 2 anos, né? Isso só tende a crescer, porque se torna gostoso o aprendizado quando você não deixa coisas para trás.
Porque quando te falta algumas lacunas no conhecimento, você não entende assuntos mais avançados. E aí você fica preso naquilo, você fica preso. Diversas vezes. Eu pego alunos, né, em treinamentos de osciloscópio que trabalham em autoelétrica. São eletricistas automotivos. E quando a gente pergunta a fundo, fala, olha, dá aquela apertada no aluno, né? O que é uma tensão elétrica? Ah, tensão elétrica é diferença de potencial. Não, isso aí foi o termo que você aprendeu lá no Senai lá. Não, me explica o que é. Dentro de um sistema eletrônico, o que é a tensão elétrica? Como ela é gerada? O que é? Porque se ele souber a fundo, conceitualmente, o que é, meu amigo, ele pega qualquer coisa, ele sabendo que todo o sistema do carro se conversa através de valores de tensão, ele entendendo aquilo se torna apaixonante para ele. Então, estendendo um pouquinho mais, né, uma dinâmica que eu sempre faço em algumas palestras que a gente dá, alguns treinamentos que a gente dá, eu sempre aperto todo mundo da palestra assim, eu pergunto assim, por que você está aqui? Faço a pergunta, normalmente o pessoal responde, né? Ah, eu quero entregar um bom serviço, eu quero estar mais capacitado para o mercado de trabalho. E aí eu brinco com todo mundo falando assim, é tudo balela isso aí que vocês estão falando. Vocês estão de brincadeira, isso aí. Vocês não estão aqui para isso. Vai, me responde o que eu quero ouvir, vai. E aí eu aperto. Por que você quer entregar um bom serviço? Por que você quer ter agilidade no seu diagnóstico? Por que você quer entender a fundo esse assunto? No final de tudo, é exatamente o que o Elvis falou aqui. Não adianta ter um bom trabalho sem rentabilização. Não adianta você achar que você vai ser um bom profissional. Por que eu quero ser um bom profissional? Me qualificar no mercado de trabalho, estar à frente dos meus concorrentes. Para que tudo isso? É para um fim: rentabilizar o seu tempo dentro da oficina. Se eu rentabilizar o meu tempo, eu vou ganhar mais, eu vou poder ter mais qualidade de vida, eu vou poder investir em outros treinamentos, eu vou poder me qualificar ainda mais, porque o meu tempo está melhor pago dentro da oficina. E isso não é só para o dono da oficina. Isso não é só ganho para o dono da oficina, isso é ganho para qualquer um, para qualquer elemento ali de um sistema de uma oficina, desde o dono até a última pessoa ali que entrega o carro, entendeu? Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, sintetizando tudo aí, acho que 2 anos começa a se formar um bom técnico, mas tem que ter muita dedicação. Eu levei cerca de 3 a 4 anos me preparando para abrir oficina. Dentro de 4 anos eu estudei, trabalhando na indústria, né? Trabalhando na parte de desenvolvimento dentro da indústria, fazendo treinamentos, me preparando para abrir oficina e começar. Um técnico que já está dentro da oficina, que já é um ajudante ali, e começar a investir em treinamentos, 2 anos, 3 anos no máximo, ele já está preparado para degraus mais altos. Bacana. Ô Elvis, então eu vou fazer uma pergunta aqui bem direta. Quais são os top 5 de erros aí que são inadmissíveis para se alcançar? Eu ia fazer aqui, ó. Eu ia falar assim, quais são as cagadas, mas a cara da Tuane é melhor. Ela não sabe onde enfiar a cara. Ela falou assim, nossa, o Jason polido desse jeito, né? Mas eu quero saber o seguinte, senhor Alves. Quais são, então, os pontos que denigrem essa qualificação dentro da oficina, que não permite com que a equipe se promova, cresça e se aperfeiçoe, né? Porque nós falamos aqui só do que deve ser, mas eu acho que tem muita cagada no meio aí, né? Tem muita. A primeira coisa que eu vejo como um defeito muito grande na nossa área de prestação de serviço é que a gente, vamos dizer assim, a grande maioria, não vamos generalizar, mas a grande maioria
que é dono de oficina, claro, vem de uma oficina. Ele trabalhou algum tempo, nem todo mundo teve a oportunidade de ter um ambiente como o Júnior teve, de ter na indústria e estudar. O camarada estava numa oficina por algum motivo, saiu, foi mandado embora, não vamos discutir aqui, e às vezes ele nem tem a condição de trabalhar num outro lugar e abre uma oficina. Ali começa o negócio, e esse camarada vai falar nos diversos ambientes que nós temos aí, no ambiente de competência, no ambiente de caixa, no clima organizacional, ele vai, querendo ou não, ele vai andar nesses ambientes todos. E ali começa o erro do processo. Então, nós já viemos de uma cultura pequena, uma boa parte dos que estão aí são investidores e falta um pouco de conhecimento técnico, mas eles conhecem a gestão e contratam bons técnicos. Só que está aí o erro de novo, ele contrata conhecimento em vez de contratar atitude. Então, esse processo, para dar certo, eu preciso ter uma pessoa que, no mínimo, se realize fazendo esse trabalho. Ele tem que ter, junto com ele, ou com a missão da empresa, ele tem que ter a seguinte ideia: acordou de manhã, o que me faz eu ir até a empresa? Se for só o salário, é muito pobre. No meu caso, é os boletos. Boa! Mas o que me move aos 66 anos estar ainda envolvido com oficina. Eu tenho a obrigação de, nesses 56 anos que eu estava dentro de oficina, eu aprendi muita coisa boa, fiz muita coisa errada, obviamente, faz parte, como qualquer ser humano faz isso, mas eu me sinto feliz quando eu consigo tirar uma empresa de uma situação que o camarada senta comigo para tomar um café, para decidir a consultoria, e ele está pensando em meter uma bala na cabeça. E um ano depois, ele está lá conseguindo comprar um apartamento, pagar um carro, a oficina está com ferramenta. Bom, isso eu aprendi ao longo da vida, dizendo o seguinte: contratem atitude, não contratem conhecimento. O conhecimento, o mercado, através dos instrutores que tem aí, nós temos linhas fantásticas aí de gente que está ensinando muito bem o que tem que se fazer. Está muito rico isso, nós temos bons profissionais ensinando, mas temos que ter profissionais que queiram aprender e que se realizem. Eu sei que isso parece um pouco poético, mas é assim que funciona. As grandes empresas se fazem a partir da pessoa certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa e estando bem. Então, você não cuidar disso, mais cedo ou mais tarde vai fazer água essa empresa. Se ela não cuidar de pessoas, nós consertamos carro, porém atendemos pessoas, nós precisamos cuidar de pessoas, porque o que nós vendemos é relação de confiança, nós não vendemos vela, bobina, amortecedor, nós vendemos relação de confiança. Então eu tenho que olhar as pessoas. Respondi para você, meu nobre amigo? Com certeza, com certeza. Eu não vou trabalhar, senão isso aí não para mais, né? O senhor é um homem de palavra. Jason, posso fazer uma pergunta para o seu Elvis? Claro que não. O senhor falou por mim e por você. Esse negócio de pergunta, vai devagar aí, tá? Ai, Tuane, meu Deus do céu. Eu quero aprender um pouquinho mais. Você está parecendo o seguinte, o Jason num palco, a Tuane no final do palco gesticulando para eu desligar o microfone de um cara, tá? Você está parecendo mais ou menos isso, viu, Júnior? Memórias. Mas vamos lá, Júnior, eu vou ser muito rápido, pode falar. O senhor comentou que em 5 anos se forma uma equipe. Isso. O que seria esses passos? Não precisa falar todos, mas os primeiros passos para a formação de uma equipe. Passa o telefone. Eu entendi. Passa o telefone e a fatura, seu Elvis. Contratação através da atitude. Isso, da atitude, E aí você precisa ter lideranças, ou suas, ou desenvolvidas lá dentro, pensando
no cliente e na remuneração. Você precisa ter lideranças que saibam administrar conflitos, porque a oficina, ela gira bastante em torno do conflito. Você tem o conflito com o cliente e você tem o conflito interno. Aquela história da peça não pedida corretamente, a peça que demorou para chegar, que veio errada, ou porque foi pedida, ou porque veio, você tem um conflito ali no meio. Sim. Na hora de montar um diagnóstico mal feito, apareceu mais uma coisinha. Então, eu tenho que ter lá alguém que saiba manobrar isso bem. E eu tenho que ter lá na equipe um líder, e não pode ser não pode ser um chefe, ele tem que ser um líder, porque ele tem que ser um exemplo. Nós temos aí dentro da oficina 2 tipos de culturas, uma é mecanicista e outra é orgânica. Dentro do sistema financeiro e o controle de estoque, ela é mecanicista, é manual, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Agora, quando tu vai para o comercial e vai para a produção, ele é orgânico. Aí você tem que empoderar a ponta. E para empoderar a ponta, tu tem que ter líderes que saibam respeitar o outro como alguém igual. Aquele líder que, quando chega no meio da equipe, ele preocupa a equipe que está ali conversando, então deixa todo mundo atento, mas, ao mesmo tempo, o cara que se preocupa, ele fica bem sabendo que chegou um apoio. É o cara que critica, mas também é o cara que ajuda. Então, é o cara que diz, vamos abrir aí que nós temos que produzir. Como é que está o teu carro? Eu estou com essa dificuldade. Ele vai lá, ajuda ele a passar o osciloscópio, fala da tensão, da diferença de potencial e conversa com ele de igual para igual. Então, ele tem que ter conhecimento técnico e conhecimento de lidar com pessoas. A equipe, e quando você pensa que ela está pronta, você tem mais um estágio. E quando você pensa que está pronto, você tem mais um estágio. Isso não termina mais. Mas você tem uma equipe razoável em 5 anos, porque você foi feliz em dizer que em 2 anos você prepara um técnico. Só que vem um novo, e aí tu tem que de novo preparar. Aí vem um modelo novo, e tu tem que de novo preparar. Então isso aí não termina nunca. A equipe também é assim. Quando você acha que a equipe está bem montada, você descobre que o teu sarrafo, a tua unidade de medida subiu. E você fica mais exigente, tanto na área técnica, quanto na área de relacionamento, como na área comportamental das pessoas, como é que elas vêm para a empresa. Isso vai crescendo. Você, quando começa isso, você imagina uma coisa. Eu sempre achei que um dia terminaria a construção da equipe. Isso não termina nunca. Tem empresas que eu dou consultoria há 16 anos. Há 16 anos atrás, eles tinham 4 pessoas trabalhando. Hoje tem 26 em 3 empresas. E são empresas orgânicas, dinâmicas, que atendem um determinado tipo de público, eles não atendem, isso não é igual para todo mundo. Então, a equipe numa empresa menor, que atende um carrinho mais velho, é uma equipe, a equipe que atende um carro mais novo é outra equipe, porque é outro usuário, ele tem outra exigência, ele tem outro nível de aquisição, ele transita em outros lugares. Então, esse camarada tem um tipo de atendimento. E não adianta só o comercial atender, a empresa toda tem que atender. E se um no meio destoa, você já começa a ter problema na equipe. Entendeu por que demora tanto? Fui feliz na resposta, não, Júnior? Muito, muito. E dava para alongar mais, mas o Jason está ali fazendo sinal para desligar o microfone. Daqui a pouco o Jason disse que está falhando aqui a conexão. Não, para mim é um privilégio, como sempre falo, né? E toda vez que eu estou com o Elvis aí, meu Deus do céu, não é nem live, é bate-papo, né? E aí a gente começa a lembrar de história e contar muita coisa e tal. Gente, vamos enriquecer aqui. A Tuane colocou ali uma coisa para fora que a gente perde, né? Quando ela diz assim, eu não sou acomodada, estão lidando com quem? Me dá o desafio que eu vou derrubar. Então, é isso que mexe com a gente. Quando vem o Júnior e diz assim, ele pensa que sabe. É verdade. Essas coisas mexem com os anciãos que nem eu e você. Nós precisamos disso para se mexer, né? Desculpe eu te interromper de novo, mas vou fazer o quê, né? Eu também quero fazer uma contribuição, até baseado no que o Elvis falou agora. Por exemplo, assim, o problema de pessoas, às vezes, que são muito aceleradas, vem com o que o Elvis falou. A gente precisa entender o tempo das pessoas.
Às vezes a gente vai tão afobado com alguma novidade, a gente volta tão afobado de um treinamento, que quando a gente está né, na oficina, quando a gente volta para a nossa realidade, a gente esquece que não é do dia para a noite que a gente vai implementar aquilo. Então, isso seja um conhecimento técnico ou um conhecimento na parte gerencial ou um autoconhecimento, né, algo que você está descobrindo para se melhorar, não é do dia para a noite, é um processo que demora tempo. Então, realmente, acho que toda essa nossa conversa aqui, ela fez muito sentido, né, em todas as falas, assim, elas foram muito, um complementou o outro aqui, né? Ô, Tuane, você foi no Protagon, né? No Protagon, aham. Você foi no Protagon, não só você, mas alguns amigos meus foram, e foi aí em Santa Catarina, né? E eu entendo que liderança e qualificação, ela passa muito pelo momento também emocional, né? Em que momento cada um está, né? Porque tem cara que tem soldado abatido, mas tem soldado que está lá, né? Está nativa lá, tal, né? E aí, para finalizar, a última pergunta, depois é só os finalmente. Tira uma lição que você achou interessante lá do Protagon lá, que você entende que se as oficinas pegassem isso daí, estaria voando. Olha, Jason, se a gente não passar a enfrentar os nossos medos, a gente nunca vai crescer. Nunca. A gente precisa enfrentar os nossos medos, sejam eles os mais diversos. E vou te dar um exemplo bem rápido aqui. Por eu estar, talvez, muito inserida no ambiente masculino, e eu ser, né, feminina, eu sou uma mulher e estou inserida no ambiente de vocês. O que eu percebo muito é que os homens não tendem a falar muito sobre os seus sentimentos. Inteligência emocional para os donos de empresas é imprescindível. A gente precisa ter inteligência emocional. Porque senão a gente não vai saber liderar uma equipe, a gente não vai saber controlar aquele cliente que chega esbaforido dentro da empresa e querendo quebrar tudo. A gente precisa ter inteligência emocional e a gente precisa aprender a falar sobre as nossas emoções. Não é errado o homem ter sentimentos. E eu sei que muitos que vão assistir isso daqui são homens. E vocês têm sentimentos, vocês têm que aprender a controlar eles e vocês precisam aprender a lidar com os sentimentos das outras pessoas. Porque senão você não vai ser um líder, você vai ser um chefe. Você vai chegar ditando regras e jogando coisas para a sua equipe e eles não vão te respeitar. Você vai ser uma pessoa ali totalmente inconveniente, não vai criar uma cultura, não vai saber se colocar. Então, o que eu tiro, assim, acho que do Protagon realmente é essa questão de que a gente precisa enfrentar esses nossos medos. Sejam eles de falar sobre os sentimentos, de admitir que eu não sei alguma coisa e buscar essa informação, porque a gente não sabe de tudo, né? A gente não nasceu aí com um HD completo, a gente está sempre aprendendo, eternos aprendizes, né? Então, precisamos sempre ir atrás de informação, conhecimento e não se acomodar. Boa, boa. Tuane, como é que faz para achar a Tuane, o trabalho da Tuane nas redes sociais aí, entrar em contato? Faz nada do merchan aí, Tuane. Confesso que nas redes sociais vocês vão ver gatos, cogumelos, um pouco de carro, porque eu tenho 2 gatinhos, eles vivem aparecendo no meu perfil, gente. Mas se vocês quiserem me conhecer, Tuane Lang é o meu Instagram. Lá na página de especialistas tem um pouquinho das minhas matérias, tem os meus contatos de WhatsApp, tem link lá, é bem prático, nem vou passar aqui. Vai lá na revista Reparação, na aba de especialistas, busca por Tuane, que lá no final da matéria tem o link do meu WhatsApp, se alguém quiser falar comigo. Show de bola. E aí, Elvis, considerações finais aí. As consultorias, os conselhos do sábio, meu amigo Elvis, mais de 20 anos aí, hein, Elvis? Realmente, faz tempo, né? Bom, o seguinte, foi muito legal a gente bater esse papo, eu peço desculpas, porque, como sempre, eu acabo me alongando, aí eu tinha prometido que eu não ia fazer isso, eu fiquei quietinho no início, mas você se emociona e pensa que sabe e vai falando. Mas estou muito feliz, é a primeira vez que eu fiquei tanto tempo conversando com a Tuane, escutando ela um pouquinho mais, porque quando a gente está na correria, você não escuta ninguém, você cumprimenta, abraça e vai embora. Estou feliz de ter conhecido
O Júnior, muito legal, cara. Espero que a gente se encontre muito por aí, que bata altas papos. Foi muito bom estar junto contigo aí e conhecer mais um bom técnico. Jason, eu e você já somos sócios no negócio, né? Fico muito agradecido por essa oportunidade de poder conversar e aprender. E para me achar também, vou usar o que a Tuane usou aí, vou copiar ela, é lá nos especialistas lá, no final de cada matéria tem todos os contatos, acha lá, vai lá na revista, dá uma força lá, já vê todas as matérias e já nos acha lá para poder nos encontrar. Muito obrigado pela paciência de vocês comigo aí nessa noite. Elvis, você sabe que é uma honra, vai, para com isso, meu. Você que manda nesse negócio aqui. A gente é só coadjuvante, você sabe disso, pô. Meu. Ô, Júnior, e aí? DTR na área. DTR na área. Bom, pessoal, sou instrutor na parte técnica, né? A gente, com ênfase em alguns equipamentos, eu digo que os 3 principais equipamentos, que é o multímetro, o scanner e hoje o osciloscópio, né, que está mais em alta esse assunto, a gente dá treinamento em cima desses equipamentos e muito mais, né? Hoje, a maioria dos bons instrutores que eu conheço estão voltando, né, para as bases, tá se tendo hoje uma ênfase muito legal e isso é muito benéfico em cima de multímetro e tudo isso a gente aborda em treinamentos. O pessoal que tem interesse, entre em contato com a gente. O meu Instagram é bem simples, Oficina DTR. Lá você vai encontrar alguns conteúdos, vai ver o nosso dia a dia na oficina e espero poder contribuir em muito. Obrigado ao Elvis, à Tuane. Espero vê-los em algum evento, em alguma ocasião e poder contribuir mais e mais aí, né? Ser um jovem garoto nesse ramo tão vasto, né? E poder contribuir para o crescimento, eu acho que do nosso setor, eu acho que cada um pode contribuir um pouquinho, né? E eu estou tentando, nas minhas limitações, contribuir para tudo isso. Boa, gente, um grande beijo aí, obrigado, viu? Foi uma honra dividir esse tempo com vocês. Aí, Elvis, sem palavras, sabe que... Bom, se eu receber o convite da Infalto, viu, Elvis? Eu acho que nós vamos se encontrar na Infalto. Aí, Tuane, faz aí o mexendo na Infalto, meu. Eu ia falar assim, eu vou ficar muito feliz de ver vocês na Infalto e a gente poder dar um abraço e continuar esse papo lá, né? Porque tem tudo a ver. Mas adorei esse bate-papo aqui com vocês. Também acabei nem agradecendo, né? Eu sou tão afobada que eu fico falando e esqueço de agradecer. Mas quero agradecer ao Jason pelo convite, o Elvis pelo bate-papo. A gente nunca tinha falado tanto, né, Elvis? Mas eu escuto o Elvis desde que eu entrei no NEA, 2018. Elvis. Esse cara é um ícone aqui em Santa Catarina. No Brasil, né? Esse cara é um ícone. O pessoal adora o Elvis. Eu adoro o Elvis. Ele nem sabe, mas eu adoro o Elvis. O Júnior também. Prazer, Júnior, falar com você aqui. Eu espero vê-los na Infalto. A Infalto é um evento que acontece aqui em Santa Catarina, do Núcleo Estadual de Automecânicas, que o Elvis ajudou a fundar, lá em 98. Ele ajudou a fundar esse núcleo e esse evento continua existindo e ele vai acontecer nos dias 27 e 28 de setembro. E ele é um evento focado para a gestão da reparação automotiva. Então, um pouquinho do que a gente falou aqui, né, abordado mais aprofundado, a gente vai ter esses temas rolando lá na Infalto e a gente tem pessoas do Brasil inteiro participando, a galera aqui do NEA vai em peso. Então, tá feito o convite para vocês e cada um de vocês 3 aqui vão receber um convite especial meu também para estarem presentes. Legal, gente. Obrigado, viu? Para mim, o privilégio é todo meu estar com vocês aí, um time tão forte aí dos especialistas da reparação. Tamo junto, viu, rapaziada? Obrigado mesmo, viu? Fiquem com Deus aí. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.